Começando do nada, episódio de número 52, o episódio de número 51, que falava sobre resistência. Eu estava falando que resistência era um problema de comunicação e justamente a gente teve um problema da internet. Eu achava que era o Alex, mas quando terminou deu para perceber, provavelmente era meu. Pode ser dele também, mas é de todo mundo, na verdade, né? Então, é muito interessante quando isso é uma sincronicidade. A gente falou sobre sincronicidade, totalmente partilhável que a gente estava vivendo isso, né? E foi justamente o que a gente falou, aconteceu no episódio, assim. Então, Na prática. é mais um sinal de que a nossa realidade ela vai dando pra gente os exemplos, né? Pra gente perceber como ela funciona. A gente tá falando sobre uma coisa e ela acontece, né? Se a gente tá só na nossa experiência normal, querendo só resolver as coisas, a gente como que isso aqui faz para voltar e tal. Mas de certa forma a gente já marcou, vamos dizer, o campo. A gente marcou falando, a gente usou uma linguagem para descrever uma situação e a situação acontece. E então a gente agora pode olhar e falar, tá vendo? É sobre isso que eu tava falando. Então esse erro é um erro didático. É um erro didático porque a gente se dispôs a participar desse tipo de Então erro. é. E aí, quando você fala de participar, eu acho que essa coisa esse entendimento é fundamental no meio da resistência. É quando você observa a resistência acontecendo na prática, como acabou de acontecer no episódio 51, e você decide participar disso. Você não fica naquele momento de criar uma resistência contrária àquilo. Por exemplo, a internet está falhando, a coisa toda está sumindo, e aí você não sabe se você continua, se você termina, se você encerra, enfim. E aí nesse momento você deixa rolar, dá um tempo, observa, e ao invés de ficar se questionando por que isso está acontecendo, ou coisas que não vão te levar a uma solução, você participa, você começa a co-criar de acordo com o que essa resistência está te oferecendo. E aí você acaba por participando de fato. Isso é muito importante. Eu acho que para mim, na minha vida real, né? Essa foi uma sacada muito importante. Ao invés de eu criar uma resistência contrária àquilo, de não aceitar a falha de internet, por exemplo, eu simplesmente participar e aceitar que aquela condição está me mostrando que quer me mostrar uma outra saída, um outro momento, uma outra pegada, um novo ritmo. Isso é muito importante. Mas eu queria falar um pouco sobre É, Mande. isso levanta um ponto importante que eu queria colocar, né? Por exemplo, quando a gente fala em do nada, que a gente fala, por exemplo, as coisas surgem do nada. Então, como que você, né, a pessoa que está ouvindo, como que a gente toma isso? É uma coisa literal, que as coisas realmente surgem do nada, ou é só uma forma de expressar? Ou seja, isso realmente é uma, vamos dizer, uma lógica fundamental do universo? Ou é só um jeito bonitinho de... Então, dependendo da visão que você tenha em relação a, a isso que você está percebendo, vamos dizer, como linguagem, de acordo com como você perceba o quanto isso é real ou não, ou quanto isso realmente impacta a sua realidade, né? Se você está tomando isso como uma teoria, ou realmente você está aplicando essa visão que, vamos dizer, abstrata, né, de falar que as coisas surgem do nada. Então isso faz toda a diferença dentro de um processo, né, dentro da sua vivência. Então, quando a gente está falando que a resistência à comunicação, eu não estava falando como teoria. Eu estava vivendo essa comunicação e vivendo essa resistência. E daí, claro que eu não fui eu que criei a queda para poder, sabe? Eu nem imaginava isso. Mas daí ela acontece Mas poderia, né? Não, de propósito não. Tipo assim, Não, aí assim, sim, a você questão é... poderia, você tem o poder de provocar isso também, mas você não fez. Não. Não, sério. Porque, não sei se você tá brincando, mas eu não sei se isso Não, não, pode... não, tô brincando não, Não, brother, não, tô não. falando sério, Não, tô não, falando não, não, sério. não, não. Isso daí é o que a gente chama de
o que a gente chamou aqui de terceira realidade. Que é uma coisa que é muito maior do que a minha capacidade de processar. Claro, Então, claro, assim, claro. não é isso, porque senão fica sendo a consciência infantil de que eu sou todo poderoso, que eu vou criar essa quebra. Não é isso. Então, a gente está dentro da consciência, não é a consciência que está dentro. A gente está sendo processando ela, mas ela que vai mostrar pra gente. É como se fosse. Eu não sei Não, por eu tô onde. Eu não sei, entendendo. eu não sei Eu entendi por isso. onde eu vou. E você falou esse negócio de co-criar, né? E daí eu vou dar um exemplo que. Bom, não, você queria falar uma coisa, vou deixar. Vou voltar Não é, pra não fugir. porque, bom, eu vou só abrir um parêntese rápido, não é isso que eu quero falar ainda, mas quando eu falo de você poderia ter causado uma falha na internet, talvez, não foi o caso, obviamente, mas a gente poderia ter, sim, criado uma falha na internet para mostrar que a resistência, ela era, como exemplo, era uma forma de, entre aspas, controlá-la, porque sim, quando você começa a se observar, e aí eu vou falar sobre o que eu queria falar anteriormente, porque sim, quando a gente começa a se observar, você começa a perceber as resistências participando com você e você participando com determinadas resistências. Não é um papel fácil, isso requer realmente muita paciência, requer muita observação e a palavra em si, né, de resistência ou do seu significado em si, a gen- quando você falou anteriormente, mas a resistência do lado de fora não existe, eu penso que sim, que ela exista e que você fortalece ela. Quando eu falo isso, obviamente estou falando da minha experiência de vida, como eu vi isso. Talvez realmente não exista, mas é como eu decidi enxergar isso. O que tá se relacionando comigo, quando ela se opõe, ela é uma resistência que está vindo na minha direção e que naquele exemplo sei lá, do mosaico, né? Se eu faço mosaico e algumas pessoas não gostam e acham que aquilo não vai me levar a canto nenhum, essa é uma resistência que eu estou enxergando daqui de dentro para fora. E se eu der atenção a essa resistência do lado de fora, ela vai invadir e vai acabar mexendo com a minha essência e eu vou acabar desobedecendo essa essência. E quando essa desobediência acontece, isso me fere e se contrapõe a toda a harmonia que estava se propondo nessa situação. Agora, um pouco da analogia da tomada que você falou no outro episódio, que a tomada tem em si tomar e dar, né? Eu também vi a tomada como algo que é algo que está lá, né? Dentro da tomada existe alguma coisa que você precisa e que ela foi tomada, mas que você pode ir lá e pegar um pouco disso para usar e depois deixar lá de volta, né? Seja lá, sei lá, você quer, sei lá, passar uma roupa ou carregar o celular, né? Você vai lá e toma um pouco daquilo por um determinado tempo e aí depois você deixa de lá de volta. Então, tipo, continua tomada, coisa que você precisa. E estar e ter essa analogia em mente de que existem coisas que você pode acessar, você pode ir lá pegar, usufruir, e se beneficiar ou beneficiar alguém ou beneficiar o todo e deixar lá de volta. É como se fosse algo que é abundante ali. Não existe essa coisa de você não vou usar muito porque senão vai acabar essa eletricidade que vai sair daí dessa tomada, por exemplo. Isso não existe, né? É, então é isso, a analogia que eu ia te falar. Você ia falar alguma outra coisa aí. Também, mas agora, é, pegando esse ponto que você está falando, da resistência externa ou interna, novamente, quando surge dentro do meu contexto, né, isso que eu falei como, sei lá, terceira realidade, mas seria realmente o contexto está me apresentando uma situação. Então, que nem, por exemplo, caiu a conexão. Então, Uhum. daí, reforçando, realmente não sou eu que crio isso, porque
Porque senão eu não teria como ver a diferença de potencial. Essa que é a questão. Entendi. Eu tava dentro de um potencial e no momento que acontece aquilo e me corta, eu crio uma diferença. Então eu não vou criar diferença, porque eu vou num ponto. E daí a realidade vai se mostrar em outro ponto. Então eu tomo essa diferença. Então não teria como eu já criar isso e já criar a diferença. Não teria sentido. A Uhum. não ser se eu estivesse manipulando. Entende? Então Sim, sim, não sim, é disso que eu sim. tô falando. E em relação à resistência, seria a forma como eu vejo, né? De que Uhum. isso que está acontecendo aparentemente fora, que também está acontecendo fora, é Uhum. equivalente a uma resistência interna. Mas então Sim. eu tomo, né, a tomada, eu tomo a, Uhum. como parâmetro a resistência interna, porque vai ser muito difícil você ler os, assim, os outros, assim. É, tipo, eu leio o contexto, mas daí eu vejo que existe uma resistência em mim. Daí então eu não vou ter como. Eu não vou mexer lá fora. Então eu Uhum. tomar a resistência externa como se. Porque é isso que acontece muito. A gente vê uma resistência e se a gente está tomando como externa, então a gente vai querer mudar o contexto. Ao invés de aceitar, de ver como que o contexto pode fazer com que a gente tenha uma transformação interna. Que, Uhum. à medida que essa transformação interna acontece, porque às vezes não vai mudar nenhum elemento, mas eu vou ver essa mesma situação com outros olhos, vamos dizer, com uma outra lógica. Então, de alguma forma, esse contexto ele já se remodela. Então, Sim. eu não preciso ir e, e mudar. E daí, tomando outro exemplo, né? O exemplo que eu ia dar é o seguinte: você tinha falado de cocriar que me lembrou. E daí eu volto ao mesmo ponto que eu falei no começo. Você toma, por exemplo, quando fala em donada, como algo literal, como algo que realmente faz parte da sua realidade e você está lidando com isso, ou é só um nome, só uma coisa, uma alegoria, né? Então, por exemplo, Uhum. o que aconteceu outro dia quando a gente estava em tudo tudo que nos cerca tá dentro desse código que a gente começa a olhar, né? E Uhum. então, por exemplo, que nem a gente surgiu aqui o da tomada. Então, outro dia quando eu tava lá em Curitiba, o Alex, fofinho, me pagou me pagou uma cocada, né? Então, né, a gente tá fazendo esse podcast juntos. E como que eu li esse cocada? Ele contém o co e o cada. O cada de, tipo, cada um é cada um. E o Aham. co E o de code junto. tamo junto. Então, Aham. tipo assim, isso tá expressando pra mim é isso. Existe uma individualidade, cada pessoa tem seu caminho, e existe também uma construção coletiva, e essas duas coisas se complementam. Sim, sim. Você fez eu lembrar agora de uma coisa que a minha mãe sempre fala, tipo, cada um com seu cada qual. Mas é justamente isso que você falou, cada um com seu cada qual, quando se junta, sim, essa terceira realidade se forma. Isso é massa, isso é massa. Então a cocada, ou seja, na hora eu não comentei nada com ele. Então, assim, é uma coisa que surge da realidade. Hum. Eu poderia dizer, mas você poderia ter planejado pagar a cocada, mas aí não teria sentido nenhum. Porque Uhum. você não teria nada para aprender. Então, quando aconteceu, essa realidade vem a confirmar vamos dizer, um sentido que eu tinha dado pra minha realidade. Então, quando acontece isso, eu entendo a minha realidade de um jeito. E o jeito que eu tô falando hoje aqui pode se transformar e amanhã eu ler a cocada como uma outra coisa, mas agora Sim, me sim, surge essa sim. leitura, entendeu? Não é uma coisa Ah, fixa. sim, Então daí a perfeito, realidade de novo vai perfeitamente. vir e falar, não, não é isso, vai me jogar uma outra situação, né? Uhum. Isso que você falou é importantíssimo. Não ter uma coisa fixa é entender que tudo é transformacional. Essa coisa de. Enquanto você estava falando, e assim, talvez, para você que está ouvindo a gente, isso tudo pareça ser muita viagem, assim, e não deixa de ser. Mas é interessante como se a gente dedicar tempo a essa autoobservação, observação do todo, a gente começa a perceber que é como se existisse uma comunicação congruente a todo momento e a todo momento se transformando e não somente nessa linguagem intelectual, né, mas às vezes sim em temperatura, né, sei lá,
em espaço, né, ou visualmente falando. Isso é muito interessante, isso é muito É. interessante. E, novamente, se é uma viagem ou não, vai depender de como da sua tomada, de como você Exatamente. toma isso. Então, o que eu tô falando como literal. Então, se a pessoa ouve isso e toma como filosofia, porque muitas vezes eu tô falando disso, a pessoa fala que parece intelectual, então a pessoa acha que é uma teoria, tudo bem. Então, pra pessoa vai ser uma teoria. Então, a Aham, questão é, pra você vai ser uma teoria ou isso é uma coisa que você tá aplicando? Então, assim, exatamente. É. não tem como você saber se realmente você não está vivenciando isso. Se você não está vivenciando, não é um processo de transformação. Ou é em um âmbito muito menor, que é uma transformação de ideias, de tal, que também não deixa de ter a sua valia, Exato. mas é ainda uma coisa que está ali na fronteira das possibilidades desse desenvolvimento. E daí, Uhum. então, a proposta proposta no sentido de quando eu falo, a proposta é que isso realmente faz parte da nossa realidade. Eu tô falando de realidade, eu não tô falando de teoria. Exatamente, exatamente. É uma das propostas do canal, inclusive, né? Tipo, compartilhar realidades. Isso aí. Então vamos encerrar esse episódio? Perfeitamente. Beleza? Então um abraço a todo mundo. Abraço, galera.